Queridos irmãos e irmãs, como disse, estamos no penúltimo domingo deste tempo, desse ano litúrgico, né? O 33º domingo do tempo comum. E a liturgia desses últimos dias do ano litúrgico nos apontam para a postura de vigilância que devemos ter e de compreensão do sentido da vida e da história. Todos nós deveríamos nos interessar muito por essa questão. Afinal, nenhum de nós tem aqui morada permanente, nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. Tanto a primeira leitura tirada do livro de Daniel, como o Evangelho apontam para aquele dia. Interessante, aqui não é para aquele dia lá do passado, de um acontecimento da história da salvação, mas aponta-se para o futuro, aquele dia, o dia em que nós comparecermos diante de Deus, o dia em que Deus virá ao nosso encontro com sua glória, o final dos tempos, contra toda a ambiguidade da história será retirada. O que realmente vale a pena? O que realmente vai ficar? Aqui a palavra é uma palavra de consolação, não é de medo. Fala-se de Miguel que se levanta. Hoje está até muito em voga a evocação do arcanjo, mas é preciso compreender essa evocação do arcanjo. Não é um protetor de nossos egoísmos ou de uma vida tranquila, não. É aquele que luta por Deus e, portanto, para o projeto salvífico de Deus, defensor dos filhos de teu povo, defensor dos pobres, dos sofredores. Será um tempo de angústia como nunca houve até então, né? E aí vem toda essa descrição, mas diz que teu povo será salvo. Teu povo será salvo, os que são de Deus, os que aceitam o projeto de Deus, os que procuram viver de acordo com a palavra de Deus, aqueles que se acham inscritos no livro, e fala-se inclusive da ressurreição, né? Os que dormem no pó da terra despertarão, né? E aqueles que tiverem ensinado os outros, tiverem sido sábios, né? Brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Então é um quadro que mostra a esperança e a vitória do projeto salvífico de Deus. Também no Evangelho, a linguagem também, tanto do livro de Daniel como essa do Evangelho, é linguagem especial, apocalíptica, né? E que diz respeito àquilo que são os últimos acontecimentos, o que é definitivo. Então começa Jesus fazendo também alusão a esses chamados novíssimos, aqueles acontecimentos do final da nossa vida. Mas tem uma palavra de consolação: vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. E nos convida então a discernir e a estarmos vigilantes. Aprendei, pois, da figueira: quando os seus ramos ficam verdes, as folhas começam a brotar, e sabeis que o verão está perto. É exatamente o que nós temos falado na igreja nesses últimos tempos, nesse processo sinodal: escutar o que o Espírito diz à igreja, às igrejas, observar os sinais dos tempos. Quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Aqui não é uma questão de tempo, não, porque Jesus deixa bem claro que sobre isso ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem enquanto está nesta terra, né? Mas ele diz uma palavra muito forte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então Jesus já está apontando para aquilo que é definitivo. O que é definitivo? São as palavras de Jesus, são aquilo que ele alcançou para nós. Quanto àquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. O Filho enquanto está nesse mundo, é claro, né? Mas somente o Pai. É um desígnio de Deus. E não pensemos nós que isso é para incutir medo.
isso nos convida a uma atitude de vigilância, porque nós seríamos muito relaxados, talvez, se nós soubéssemos o dia e a hora, não é? Porque a gente podia... é muito comum isso, né? Não tem muita gente aí, entre nós, que às vezes deixamos para fazer as coisas na última hora, né? Então a gente ia levando as coisas na corda bamba, né? Mas se nós estamos nessa vigilância sempre, vigilância não de medo, mas para realizar a vontade de Deus em nosso respeito, significa que nós nos comprometemos com esse tempo como tempo de graça, em que nós somos chamados a amar e a servir, e tudo isso se funda no Cristo, no que Ele alcançou para nós. As palavras dele não passarão. A segunda leitura chama atenção para a novidade do sacerdócio de Jesus Cristo. Há muitos domingos nós estamos lendo a carta aos Hebreus, e mostra que Cristo, diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento, que tinham que oferecer vários sacrifícios por si e pelo povo, Cristo ofereceu uma vez só, um sacrifício único pelos pecados, e sentou-se para sempre à direita de Deus. E só lhe resta esperar que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés, porque a oferenda do Cristo é perfeita e, portanto, ele alcança para aqueles que acolhem as suas palavras a salvação. Hoje, então, como eu disse, nós celebramos essa 5ª Jornada Mundial dos Pobres, com esse tema, como foi dito aqui no comentário inicial: sempre tereis pobres entre vós, tirado do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 7. É uma cena quase da paixão do Senhor, quando Jesus está naquela casa lá em Betânia, oferecem para ele lá um jantar, e chega aquela mulher e que derrama aquele perfume, né, nos pés de Jesus, e Judas Iscariotes fica assim escandalizado, outros também: por que gastar esse perfume, né, tão caro com Jesus, né? Por que não juntou esse dinheiro para dar para os pobres? E Jesus vai sair em defesa desta mulher. O que ela fez não será esquecido, deixai-a, ela está me preparando para a sepultura, né? Pobres sempre tereis convosco. Quer dizer, a mulher que era discriminada, desprezada, é valorizada por Jesus, e ele diz que onde o Evangelho fosse ser anunciado, sempre esse episódio seria lembrado. Está lá no Evangelho de Marcos, está no Evangelho de João, e nós vemos também, João deixa claro que Judas ficou escandalizado com isso, não porque ele se preocupasse com os pobres, mas porque ele tinha interesse, ele que cuidava das finanças, da bolsa, né? E ele era ladrão, é o que foi dito no Evangelho de João, e ele se interessava por esse dinheiro. Meus irmãos, esse Dia Mundial dos Pobres que o Papa Francisco instituiu na igreja, já na sua 5ª edição, quer chamar a atenção de todos nós. Nós não podemos entrar em comunhão com o Senhor, nem a comunhão eucarística, se nós não tivermos comunhão entre nós, se nós não tivermos atenção aos pobres. Nós não podemos fingir que essa situação não existe. Dom Luciano chegou a dizer, o servo de Deus, quando o arcebispo de Mariana, num dos fóruns sociais pela vida, que nenhuma comunidade da nossa diocese deveria se permitir celebrar a Eucaristia se nela não houvesse um trabalho sério pelos pobres, né? Os vários tipos de pobres, né? Isso já há algum tempo, né? E o Papa Francisco retoma então esses textos de Marcos e de João para chamar a atenção sobre isso que Jesus está fazendo. Eu convido, exorto, né, especialmente aqueles que estão à frente da Casa da Caridade Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, da nossa paróquia, os que estão na equipe de coordenação e todos os voluntários envolvidos, a não deixarem de ler essa mensagem do Papa Francisco para esse 5º Dia Mundial dos Pobres. Eu não posso aqui ir em todos os detalhes dessa mensagem, que é relativamente, são 6 páginas, seria longo para tratá-la aqui na homilia, mas ela é uma interpelação muito forte, muito profética, e que chama atenção para a nossa ligação com os pobres. Não é uma mera ligação de
assistência. A assistência é necessária, o socorro é necessário. Mas a igreja toda precisa se aproximar dos pobres, porque eles são prediletos de Deus, e se nós queremos encontrar com Jesus, nós temos que encontrar com os pobres, porque Ele se fez pobre para enriquecer-nos, né, com a sua divindade, com a sua riqueza. O Papa lembra até que há ricos que estão cheios de pobreza, de uma certa pobreza, que poderiam se enriquecer verdadeiramente com a riqueza que tem os pobres, da sabedoria da vida. Então é preciso que haja este encontro, especialmente nesses tempos de pandemia. Lembra também o Papa, o número de pobres cresce, a situação de sofrimento cresce. Nós não podemos pensar que esses desafios não existam. Então é por isso que é chamada a atenção, quase no final do ano litúrgico. Sabe por quê? Não é uma mera filantropia, não. Sabe o que está em jogo? A nossa salvação. Quem não se importa com os pobres e com os sofredores, coloca em risco a própria salvação. Não nos esqueçamos que no juízo final, Mateus 25, versículos 31 a 46, não vai ser o evangelho deste ano, porque este ano vai ser, no ano de Marcos, vai ser o Cristo no seu diálogo com Pilatos, mas o evangelho do domingo último de Cristo Rei, no ano A da liturgia, é o do juízo final, em que Jesus diz que o Filho do Homem virá na sua glória e vai separar as pessoas em dois grupos e vai dizer àqueles da sua direita: vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu, me vestistes, doente me visitastes, na prisão me consolastes, peregrino me acolheste. Quando foi? Quando isso foi feito ao menor, foi feito a mim. E vai dizer à turma do outro lado: afastai-vos de mim, malditos, ide para o diabo e o fogo eterno, preparado para aqueles que são dele, porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, estava nu, não me vestistes, doente, não me visitastes, na prisão, não me consolastes, peregrino, não me acolhestes. Quando foi, Senhor, que nós fizemos isso? Quando isso deixou de ser feito ao menor dos meus irmãos, deixou de ser feito a mim. Há uma identificação do Cristo com os pobres. Ainda ontem celebrávamos aqui o dia de São Martinho de Tours, e eu lembrava aquele episódio da capa que ele corta para proteger aquele pobre que estava no frio, e depois o Senhor se manifesta a ele no sonho, exatamente revestido com aquela capa que ele deu ao pobre. Então, meus irmãos, não tenhamos dúvida, há uma ligação profunda entre Jesus, os pobres e o anúncio do Evangelho. Quem realmente acolhe o anúncio do Evangelho, aceita o jeito de Jesus e se faz solidário. Então eu exorto a todos nós que estamos envolvidos com a Casa da Caridade, que nos debrucemos sobre essa carta. Até nós temos feito alguns encontros para ver a própria motivação, a mística, a espiritualidade, voluntários e equipe. Está aqui um texto excelente para esta reflexão e para aprofundarmos. E o que está em jogo, repito, não é uma mera filantropia, é a nossa própria salvação. Quem se aproxima da palavra de Deus e se aproxima dos pobres, descobre uma nova maneira de viver. Não viver acumulando coisas, opta por uma vida mais simples, mais despojada, sem muitas vaidades, né? Sem muitas ambições, mas uma vida marcada pela solidariedade, uma vida também de criatividade neste serviço aos irmãos e às irmãs, e na busca de soluções para a mudança, para um mundo mais justo, um mundo fraterno, um mundo solidário, né? O Evangelho de Cristo, então, nos convida a ter esse olhar muito particular para com os pobres, e reconhecendo as múltiplas situações de pobreza e que nós somos chamados a
enfrentar. Pensemos, por exemplo, no desemprego, né? Não é só problema de governo, não. É de governo também, é claro, mas nós também devemos nos interessar. Se nós ficarmos esperando só do governo, nós podemos acabar cruzando os braços e sendo omissos. O fato de nós não podermos fazer tudo não deve ser desculpa para nós não fazermos nada, né? Há coisas que nós temos que exigir, sim, dos governantes, mas há também situações que nós podemos fazer e que está ao nosso alcance. Que o Senhor nos ajude a perceber que esses pobres que sempre teremos conosco, não é para justificar a pobreza, mas é para perceber a presença e a oportunidade de fazer como aquela mulher que derramou o perfume nos pés de Jesus. Nós podemos derramar o perfume nos pés de Jesus hoje. Como? Servindo aos pobres, né? Eles estão sempre aí, precisando, né? E se nós fizermos isso, nós estaremos encontrando e servindo ao Cristo Jesus, e encontrando a nossa própria salvação. O Papa cita, inclusive, não só textos bíblicos, mas cita também padres da igreja, como São João Crisóstomo, doutores da igreja, com palavras muito bonitas e muito fortes, né? E que a gente deve aprender e resgatar, para que o nosso olhar não seja um olhar superficial ou de uma mera filantropia. Ele tem a coragem de citar, inclusive, um padre, Primo Masolari, da Itália, que ficou famoso pelo seu compromisso com os pobres, e que diz assim, diz o padre Primo Masolari: gostaria de pedir-vos para não me perguntardes se existem pobres, quem são e quantos são, porque tenho receio que tais perguntas representem uma distração ou um pretexto para escapar de uma específica indicação da consciência e do coração. Os pobres, dizia esse padre que se comprometia realmente com eles, eu nunca os contei, porque não se podem contar. Os pobres abraçam-se, não se contam. Às vezes nós podemos ficar frios só fazendo cálculos e planejamentos até com boas intenções, mas às vezes eles podem até nos disfarçar e nos afastar do compromisso concreto. Não tenhamos medo de nos aproximar dos pobres. Eles vão nos evangelizar também, assim como nós devemos evangelizá-los. E diz o Papa, bom seria se nós nos aproximássemos deles, nós também dizendo e sendo pobres. Nós somos pobres e assim também nós partilhamos. É a grande lição da partilha. Isto é que é o definitivo. Então, quando nós falamos sobre esse final dos tempos e de Miguel e do povo que vem resgatado, não é um acontecimento catastrófico, simplesmente cosmológico, mas é a revolução que já começa aqui agora para quem aderiu à palavra de Deus. Quem está em Cristo é nova criatura, passaram-se as coisas antigas, os egoísmos, as vaidades, as ambições. Ficaram as coisas novas, o amor, a compaixão, a misericórdia, a solidariedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.